Eu quero dar continuidade aqui com vocês às mensagens que tenho pregado nesse primeiro livro dos Salmos, entre o Salmo 1 e o Salmo 41. E hoje, então, eu convido vocês a nós meditarmos no Salmo de número 8, que nos ajudará a pensar sobre a seguinte ideia: o nosso lugar na criação. O nosso lugar na criação. Eu vou ler o texto e você procure acompanhar, por favor. O texto diz assim: Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Até aqui, meus irmãos. Este salmo, ele revela para nós o olhar de uma pessoa admirada com Deus e com a grandiosidade da obra das mãos do Senhor. O que Deus é, aquilo que Ele representa, a natureza do seu ser, a sua majestade, nos olhos aqui do salmista, está patente, enche a terra. Para qualquer lugar que se olhe, você poderá percebê-lo. E o salmista, então, está tocado com isso, admirado com isso, ao perceber a majestade do Senhor em todos os lugares para onde olha. Essa sensibilidade para perceber a majestade de Deus na terra, na verdade, essa capacidade de ter a compreensão de algo transcendente em meio ao mundo natural é totalmente desejável para os seres humanos. O apóstolo Paulo, ele fez uma afirmação lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo de número 20, o apóstolo Paulo faz uma afirmação ali da seguinte forma, ele diz assim: por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Paulo olha para isso e fala: o fato de Deus e sua grandeza e sua majestade estar estampada em tudo à nossa volta, faz com que o ser humano pecador, o ser humano que rejeita a Deus, ele se torne, portanto, indesculpável. Em tudo ele vê a glória do Senhor, diz o salmista. Em tudo ele percebe essa grandeza. E ele chega a afirmar ainda,
nas palavras do verso 1, ele diz: a tua glória é mais alta que os céus. Deus é maior que toda a realidade criada. Tudo que foi criado, quando você pensa no Senhor, a glória do Senhor excede a tudo isso realmente. Até mesmo da boca de crianças, ele suscita força. Elas louvam ao Senhor, e é interessante esse contraste que ele faz, porque ele coloca de um lado crianças frágeis e do outro os fortes adversários do Senhor. Mesmo o louvor dos pequeninos pode calar os inimigos, pode calar todos aqueles que se opõem ao Senhor. Este salmo, ele já foi chamado de a canção da noite estrelada. Por quê? Porque ele parece retratar a experiência de Davi, talvez numa das noites em que ele passou no campo cuidando das ovelhas, e ele ali então pôde observar os céus. Veja o verso de número 3. Ele pode observar os céus, contemplar os céus, e olhando para o céu assim, em atitude contemplativa, observando o que ele chamou de a obra dos dedos de Deus, aquilo que Deus mesmo realizou, concretizou, ele olha dessa maneira, ele vê a lua, ele vê as estrelas. Eu não sei qual é a sua experiência com isso, mas se você por acaso já teve a oportunidade de em algum momento você estar num lugar bem retirado das cidades, e quando você olha para os céus, então, pelo fato de não ter tanta luz à nossa volta, o céu adquire uma beleza ainda maior, porque é muito mais nítido o que está lá em cima quando nós estamos num lugar retirado assim. Então Davi olha para os céus, observa essas coisas e ele está encantado. É muito interessante a expressão que ele usa no Salmo 19, versículo de número 1. Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Então ele está olhando para aquilo tudo, admirado, tocado, reconhecendo naquilo tudo a habilidade das mãos do Senhor, ouvindo uma espécie de voz sem som, que ele no Salmo 19 também faz menção dela. Ele ouve a mensagem do Senhor. Olha o Salmo 19, versículos 3 e 4. Ele fala assim: não há som, nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. É esse ponto. O que acontece? Ele está ali, admirado com aquilo tudo, sensibilizado, ouvindo aquilo, e quando ouve essa voz silenciosa, se podemos chamar assim, que emana da criação, Davi começa a ter impressões profundas sobre a grandeza de Deus. Olhando para tudo isso, ele começa a ter essas impressões, essas percepções da grandeza de Deus. E é quando então, nas palavras aí do Salmo 8 que nós estamos examinando, ele exalta, ele louva o Senhor por sua glória que é elevada e acima de toda a criação. Acima de tudo isso. Enquanto estava ali meditando, reconhecendo a grandeza de Deus por meio da criação, Davi
também mergulha em profundas reflexões existenciais. Ele começa a pensar sobre si mesmo e sobre a vida. E no versículo 4, então, do Salmo 8, ele diz assim: quem são os simples mortais para que penses nele? Diante disso que ele estava vendo, ele para e reflete: quem é o homem para que Deus pense nele? Esse Deus cuja majestade é tão patente, cuja glória se estende no universo como um todo, que criou todas essas coisas magníficas. Quem é o homem? Quem é o mortal para que Deus pense nele? Como ele poderia pensar no ser humano? Como ele continua cogitando isso no versículo 4 aí, como ele poderia se importar com eles? Que valor eles teriam para que Deus se importasse com eles? E Davi, então, ele se dá conta da insignificância do ser humano, do quão pequeno, tão frágil, tão limitado o ser humano é. Ao olhar para o universo, algumas pessoas que têm a oportunidade de estudar algumas coisas de astronomia, costumam dizer coisas como assim: é um pouco angustiante nós pensarmos em como esse universo é grande e nós somos pequenos diante dele. Nós moramos num planeta 109 vezes menor que o Sol. É um cisco perto do Sol. Mas o próprio Sol não é das maiores estrelas que foram criadas. Na verdade, ele está lá numa condição completamente, ou melhor, relativamente pequena quando a gente pensa nas grandes estrelas que existem no universo. Lembra-se que você ouviu isso na época em que você estudou lá uma estrela de quinta grandeza? Estimava-se isso. Tem coisas muito maiores. Estrelas muito maiores. Entre as bilhões de estrelas que existem apenas na nossa galáxia. E Davi, então, quando olha para o céu, para aquilo tudo, o seu espanto era o fato de Deus se importar com o ser humano. Salomão, ele expressou esse espanto também. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 27 e 28. Ele vem dizendo assim: era a dedicação do templo do Senhor, né? E Salomão está cogitando o seguinte: contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Ele está admirado disso. Ele fala assim: Senhor, o Senhor é tão grande, mas ainda assim a gente ousa pedir ao Senhor isso. Ouça a nossa oração. Mas, na verdade, apesar do salmista ter essa percepção da finitude humana, da insignificância do ser humano diante disso tudo, o objetivo deste salmo não é nos colocar numa posição em que a gente se entristeça de si mesmos nesse sentido. Por quê? Porque, de fato,
Deus havia se envolvido de forma muito pessoal na criação do ser humano. Você há de considerar, por exemplo, o fato de que só o ser humano teve o privilégio de receber a imagem de Deus em sua criação. Olha lá Gênesis capítulo 1, versículo 26. O projeto, o propósito ali do Senhor, dizendo: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. O único ser na criação que teve esse privilégio foi o ser humano. E, na verdade, esta imagem e semelhança de Deus é fundamental para nós entendermos o lugar dos seres humanos na criação. Só o ser humano também, só a criação do ser humano exigiu que Deus colocasse a mão na massa. Lá no capítulo 2, versículo 7, por exemplo, o texto vai dizer que Deus então formou o homem do pó da terra. Ele envolveu-se diretamente nisso, ativamente, enquanto ele deu origem por meio dos seus decretos à criação dos demais seres. Na hora de fazer o ser humano, ele coloca a mão na massa, e assim com a mulher também, nos versículos 21 e 22 do mesmo capítulo. Ele toma ali aquela parte do lado do homem, constitui a mulher que é levada a ele. Então o Senhor deu uma atenção muito especial à criação dos seres humanos. Diz o Salmo número 8, então, verso 5, o salmista se alegra com uma coisa, porque ele vai dizer no verso 5 que, apesar do ser humano ter esse estado precário, simples, frágil que tem, ele vai dizer: no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Deus fez os seres humanos um pouco menores do que Deus. Eu não sei qual tradução bíblica que você usa, mas em algumas traduções, onde está ali um pouco menores que Deus, um pouco menores que anjos. Que os anjos, dependendo da tradução que você use, muitos têm entendido que anjos provavelmente é a melhor tradução, porque a palavra, nesse contexto, é uma palavra que poderia servir para uma ou outra situação. E por que tem sido considerado isso? Porque o Novo Testamento, ao citar essa passagem, normalmente usa a palavra anjos. Então, é nesse sentido. Mas o ponto é, em relação aos seres celestiais, o ser humano foi criado um pouco menor que os seres celestiais. Um pouco menor que eles. E eles foram coroados de glória e de honra. Deus nos criou, portanto, irmãos, como criaturas majestosas. O ser humano criado por Deus é belo. Foi feito para expressar a glória de Deus. Foi feito para manifestar a glória de Deus. Deus nos criou com grande valor, inferiores sim às demais criaturas celestiais, mas dotados, cobertos de honra e de glória, participantes da glória e da honra que pertence ao Senhor. Então, quando nós pensarmos em nós mesmos, a humildade que se deve ter é no que diz respeito ao devido temor que nós precisamos ter a Deus, ao devido respeito que nós precisamos manifestar ao Senhor. Mas nós não podemos olhar para nós mesmos com depreciação, porque o Senhor, quando nos criou, Ele nos criou criaturas belas, baseadas em si mesmo, que manifestariam a sua glória. A gente sabe o estrago que o pecado tem feito nisso.
mas Deus nos criou para nós manifestarmos a sua glória. Então a nossa impressão acerca de nós mesmos precisa ser ajustada. Deus nos deu importância quando Ele nos criou da forma como criou. Não apenas porque foi criado dessa maneira, mas o Salmo 8, verso 6 vai dizer ainda que o ser humano foi encarregado de tudo o que Deus criou, tudo está sob sua supervisão. Esse direito ao domínio sobre a criação foi estabelecido lá no ato criativo de Deus. Gênesis 1, 28 fala a respeito dele. Mostra para a gente o Senhor determinando aos seres humanos que eles se multiplicassem, que eles enchessem a terra, exercessem governo e dominassem sobre toda a criação. Dentro da teologia tem um termo, uma expressão, na verdade, usada para fazer referência a esta condição, que é o chamado mandato cultural. Do que isso trata? O mandato cultural diz respeito ao chamado de Deus para a humanidade governar e desenvolver a criação, cuidando dela, usando os seus recursos de maneira sábia. Deus planejou que nós assim fizéssemos. Esse mandato cultural implica em nós administrarmos os recursos da criação, em nós desenvolvermos cultura, construirmos sociedades justas, promovermos o bem-estar do ser humano, sempre para quê? Para que a glória de Deus seja manifesta, para que o nome do Senhor seja exaltado. Deus deu aos seres humanos a capacidade e a responsabilidade de moldar a cultura, de interagir nos ambientes em que eles estão, produzindo ali uma vivência que reflita o Senhor, interagindo no mundo para glorificar o nome do Senhor. Esse mandato cultural não é apenas uma ordem, mas uma responsabilidade e um privilégio. Você precisa entender que você foi criado por Deus para ser um mordomo de Deus nessa criação, para que a sua vida interaja nessa criação e você seja um instrumento do Senhor onde você estiver. O que isso faz com a gente, então? Isso implica que a nossa fé não é apenas uma questão individual. A nossa fé não é algo que haverá de tocar apenas a nós numa esfera íntima, privada, isolada do mundo à nossa volta. Na verdade, a nossa fé deve impactar todas as áreas da vida humana, porque nós haveremos de manifestar a majestade do nosso Deus onde nós estivermos. Então nós precisamos buscar isso. Mas quais áreas? Incluindo a cultura, incluindo a política, a economia, as artes, fazendo com que a vontade de Deus para todas essas esferas seja manifesta no meio delas também. Esse domínio do ser humano sobre a criação, ele é amplo. Olha o versículo 7 e o versículo 8 desse salmo. Ele diz que o ser humano tem o domínio sobre os rebanhos, ou seja, sobre os animais domésticos, todo tipo de gado ou outros animais que possam ser manejados pelo homem em benefício próprio. Nós temos domínio sobre ele, o Senhor estabeleceu isso para nós. Mas ele fala que esse ser humano também tem domínio sobre os animais selvagens. E não só sobre os rebanhos domésticos, então, mas sobre animais selvagens. Mesmo as grandes feras, você pode observar, mesmo aquelas que podem representar um perigo para o ser humano,
de uma maneira fortuita, acidental. Em geral, mesmo essas feras mantêm distância do ser humano e podem sim ser vencidas pelos seres humanos, podem ser derrotadas por eles. Ele fala sobre o domínio sobre as aves do céu. As aves do céu parecem tão fora do controle humano, mas ao mesmo tempo a gente percebe o como cada uma delas pode ser capturada, o como se pode impedir que façam ninhos. E aves do céu nunca puderam interferir nos propósitos humanos. Ele fala ainda sobre domínio que ele tem sobre os peixes e tudo que se move no mar, então. Se as aves parecem estar num domínio distante, os peixes pareceriam, a meu ver, ainda mais distante. Mas sempre que necessário, o homem também é capaz de fazer com que ele supra as suas necessidades e sejam usados para atender aos seus propósitos, então. O que a gente aprende com esse verso, com estes dois versos em particular? E esse domínio do ser humano, ele é extenso, universal, tão grande, que levou Davi, naquele momento, a sentir uma grande admiração e gratidão a Deus pela posição que ele deu ao ser humano. Pelo fato de ocupar esse lugar tão elevado entre os seres criados, o ser humano passa por uma tentação. A tentação de deixar de reconhecer que esta posição é uma honra concedida por Deus. Um privilégio concedido. E quando ele se esquece disso, ele acaba tornando-se soberbo, muito orgulhoso. Se esquecem que não são deuses, foram criados acima da criação, mas abaixo de Deus. Se esquecem disso. E acabam, em algumas vezes, agindo como se fossem. Como se fossem. Se julgam poderosos, orgulhosos de suas realizações, se tornam independentes. E é por isso, então, que o salmista, depois de ter destacado o lugar de importância do ser humano na criação, ele retoma a sua declaração inicial, repetindo aquelas palavras no verso de número 9, dizendo: ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Sobre tudo. Ele é o nosso Senhor. Somos servos, adoradores, mas estamos sujeitos a Ele. O nome majestoso que enche a terra é o dele, não dos homens. E sabe onde se encontra, então, a grandeza de um homem? Em conhecer e servir a Deus. Aí se encontra a grandeza de um homem. Deixe-me fazer algumas aplicações da mensagem deste salmo aqui para nós. Meus irmãos, a primeira lição que o Salmo 8 nos traz é sobre esta sensibilidade necessária para se perceber o transcendente em meio ao mundo natural. O testemunho primário de Deus
está por aí. Há um testemunho de Deus que está sendo posto diante das pessoas. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele criou, inclusive o ser humano. Um testemunho que pode ser visto por todas as pessoas, pode ser visto em todas as épocas, em todo lugar. Ninguém jamais poderá negar isso. O naturalismo, como corrente científica, precisa fazer um esforço, a meu ver, muito grande para negar a realidade de Deus nas coisas que vemos. É preciso fazer um esforço muito grande para dizer que tudo o que nós vemos diante de nós, com a beleza que tem, com a riqueza que tem, que essas coisas sejam resultados do acaso. Tem que fazer uma força gigante para isso. Foi então, olhando para a criação, contemplando a criação, que Davi chegou a ter as impressões que teve sobre a grandeza de Deus. É preciso que nós aprendamos a olhar para essa criação desprovido dos pressupostos de negação. Que a gente possa olhar à nossa volta e ter essa sensibilidade também, para reconhecermos a majestade do Senhor por meio das coisas criadas. Ter esse tipo de sensibilidade é algo tão crítico que, como nós vimos já aqui, Paulo considerou que quem não tem essa sensibilidade será indesculpável diante de Deus no dia do juízo. Então, que nós nunca percamos essa sensibilidade, essa capacidade de olhar e reconhecer a grandeza de Deus em toda a criação, porque aí está uma coisa que jamais poderá ser negada quando nós estivermos diante do Senhor. Precisamos aprender a ter essa sensibilidade. Outra lição importante deste salmo é sobre o fato de Deus pensar e se importar conosco. Eu não sei você, mas muitas vezes, quando olho para os seres humanos, fica uma impressão de que tanta gente parece não ter valor quando a gente considera seus hábitos, suas atitudes. A gente vê pessoas capazes de atos atrozes, violentíssimos, ofensivos, matam, roubam. Talvez você algumas vezes tenha olhado para algumas dessas coisas e falado assim, está tudo perdido. Está tudo perdido. Como que Deus se importaria com os seres humanos, tendo eles a realidade que nós podemos ver? É verdade que a queda desfigurou o ser humano completamente. Aquela imagem de Deus recebida na criação, ela foi afetada pelo pecado. O que nós hoje vemos é a imagem riscada, arranhada, degradada. Não completamente, de modo que ainda nós conseguimos notar ações virtuosas em algum grau. Em algum grau podem ser percebidas. Mas sabe uma coisa muito interessante sobre o Senhor? É que Deus não nos vê com base no que somos,
mas em nosso potencial em Cristo. Dá uma olhadinha em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Esse texto diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Veja que coisa fantástica essa. O Senhor olha para nós e nos considera não com base no que somos, mas em nosso potencial em Cristo. Estamos sendo transformados por Ele. Por meio de Cristo, essa imagem está sendo resgatada, está sendo restaurada. Por meio de Jesus, nós temos nos tornado pessoas mais próximas daquilo que Deus planejou que fôssemos. Dá uma olhadinha comigo também em Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24. Esses versos dizem assim: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O Senhor tem trabalhado em nós para esse fim. Então, por que que Deus se importa tanto com o ser humano? Deus olha para nós, não só por aquilo que o ser humano é, mas pelo seu potencial em Cristo. E o Senhor tem resgatado e regenerado aqueles que vão até Ele por fé. Estão sendo restaurados. A última lição que quero destacar nessa passagem é sobre o que pensar então acerca de nosso lugar no mundo. Muita gente, de fato, anda perdida. Muita gente anda, parece, sem encontrar seu lugar e dando cabeçadas por aí, desorientadas. Nós encontramos o nosso lugar no mundo quando encontramos o nosso Criador e Ele nos mostra qual é o nosso lugar. E Ele nos diz qual é o nosso lugar. Um lugar que, obviamente, é abaixo de Deus. Esse costuma ser um problema para esta geração arrogante. Mas para aqueles que estão sendo despertados pelo Espírito Santo de Deus, sabe sim que nós estamos numa posição de reconhecer a sua glória, a sua majestade e a sua soberania. Um lugar, de fato, de criaturas finitas. Nós não somos os maiorais. Precisamos ser humildes. Não somos os maiorais. Mas ainda assim, um lugar de honra. Pois dentre todas as criaturas, Deus escolheu o ser humano para ser cabeça sobre a criação. Para desempenhar uma ação inspirada no Senhor na criação. Encontrar o Criador e compreender o nosso lugar no mundo dá sentido e dá propósito às nossas vidas. Então, todas as vezes que você pensar sobre si mesmo, lembre-se disso. Deus não criou você uma criatura depreciada.
Criou você para que você possa reconhecer, sim, o seu próprio valor. Mas criou você numa posição que te faz submisso a Ele. Mas uma posição muito honrosa, sim. Muito honrosa, na qual você representa a Deus no meio da sua criação. E se você estiver com a sua vida em Cristo, aquilo que Deus planejou que você fosse, estará sendo restaurado continuamente até o dia que nós atingiremos a plenitude disso. Amém? Fechem seus olhos comigo, vamos orar.